Muito bom dia. Hoje estamos na Casa Museu Egas Muniz, mais precisamente nas estufas da Quinta do Marinheiro, na companhia do Rafael Marques, para visitarmos então estas estufas que de resto eu desconhecia e eventualmente muito boa gente desconhecerá, porque de facto não são muito faladas no seio da comunidade, mas já percebi que aqui se criam plantas, aqui se plantam várias espécies que depois, e disso nos falará o Rafael dentro de alguns momentos, que depois são aproveitadas não só para o alindamento de jardins, como para outros fins. Mas eu preferia que fosse o Rafael Marques, de facto, a explicar-nos um bocadinho desta orgânica. Certamente. As estufas da Quinta do Marinheiro são utilizadas para produzir várias plantas. Aqui estamos a ver plantas exóticas, muito utilizadas para os nossos espaços verdes municipais, para os jardins da Câmara Municipal, para o Parque do Antoine e para outras áreas que muitos de nós visitamos. E também temos aqui uma outra vertente, que é a vertente da produção de plantas nativas, ou seja, espécies que são da nossa floresta, espécies autóctones, exatamente. E essas espécies vão ser utilizadas para fazermos agora a recuperação de áreas ardidas, mais próximo de linhas de água, para também fazer melhoria ambiental junto às margens do Rio Antoine e outras áreas que carecem dessas intervenções de melhoria ambiental. De resto, ainda não há muito tempo, nas margens do Rio Antoine, nos percursos ou no percurso do Biorria, em alguma dessas zonas já foram também plantadas plantas enfim, que vão crescendo e de algum modo também protegem as margens do rio. Exatamente. Nós temos também uma parceria com a Agora Aveiro, que é o projeto Plantar o Futuro, em que eles também vêm ao nosso município plantar árvores nativas em zonas que necessitam dessa intervenção e, portanto, é uma necessidade que nós temos, que é o controle das espécies exóticas invasoras nas margens do rio e depois transformar ali a galeria ripícola, que é a margem do rio, com as nossas espécies, ou seja, com espécies da nossa floresta para repor a floresta ripícola do rio. Oh, Rafael, estas duas estufas foram criadas em 2011, 12, à volta disso ou mais cedo ainda? Esta estufa aqui tem cerca de 10 anos. A estufa de sombra, que é a estufa que está ali do outro lado, já é mais antiga a esta. Esta aqui é a estufa com melhores condições, é mais recente, cerca de 10 anos, portanto sim, foi por volta de 2011, 2012 que ela foi criada. O propósito da criação destas estufas nasceu, portanto, já há 11, 12 anos, a primeira. Na altura, não sei se tem conhecimento ou não, mas na altura o que é que presidiu à criação, à construção destas estufas, que de resto não são de plástico, são de um outro material, como de resto se pode ver, mas o que é que verdadeiramente presidiu à criação destas estufas? Não só a criação de algumas espécies, e de resto temos aqui a ver várias, mas também certamente para venda a outros utilizadores ou não? As estufas municipais têm por base apenas o estoque para o município, ou seja, grande parte das autarquias têm espaços como este, hortos, estufas próprias, para fazer a propagação das plantas que utilizam espaços verdes urbanos. Neste momento, esta estufa também vai passar a ser utilizada para a parte florestal, de nativas. É curioso que, e vamos caminhando um bocadinho até aqui abaixo, o João fará o favor também de acompanhar-nos ali através da nossa câmara. Dizia eu, é curioso que eu esperava ver aqui mais cor. Enfim, eu não sou especialista nestas matérias, mas certamente tudo isto irá florir um destes dias, ou nos próximos meses, pergunto. Sim, a grande parte destas plantas, as que estão aqui neste momento, têm o seu pico de floração mais no verão, mas também temos aqui algumas plantas, como o Metrosidros, que é muito utilizado como sebe arbustiva, junto às zonas mais litorais. Depois ainda temos aqui algumas sobras do manjericão. Estamos a ver aqui uma espécie também, isto trata-se de? Isto é um cipreste, e este cipreste é muito utilizado para adornar espaços verdes urbanos, porque fica sempre verde, não dá flor, e é uma das espécies mais utilizadas também em espaços verdes urbanos. Fica volumoso, exatamente, ocupa o espaço verde, por assim dizer. Claro. E temos aqui à frente os alecrins, que têm a floração mais no verão, que dá aquela flor azul lilás, e os rosmaninhos aqui à frente. Também algumas plantas para criar sebes em espaços verdes. Ali para o João, mas exatamente. Tem de ser assim, porque de facto só assim podemos, ou então fazemos marcha atrás talvez, no nosso percurso, para entretanto está aqui outra espécie muito gira também. Também, sim. Isto é tudo estacaria, o nosso funcionário faz aqui no para depois utilizar então para criar pequenas sebes nos espaços verdes.
Isto, naturalmente, que obriga a um trabalho cotidiano muito exigente. De resto, eu estou ali a ver ao longe, depois passaremos para outra estufa, uma pessoa que também ela colabora e está a tratar ali de outras plantas. É um trabalho diário este? É um trabalho diário, o Sr. João está direto aqui às estufas e à Quinta do Marinheiro. Temos também o setor dos espaços verdes que também fazem aqui trabalhos de manutenção, mas o Sr. João é a pessoa que está aqui a tempo inteiro a cuidar das estufas e da Quinta, que é um trabalho bastante árduo e diário. O que é que faz exatamente? Faz podas, corta árvores invasoras que, entretanto, é bom que também se diga, também há algumas que neste meio crescem e que são invasoras, retira-as, é esse o trabalho dele, rega. Exatamente. O trabalho principal aqui na estufa é o controlo de plantas infestantes que nascem nos vasos e é preciso retirá-las, senão elas estão a consumir os nutrientes da planta que nós queremos que cresça, e também a parte das regas, das podas de manutenção, da limpeza do espaço. Portanto, é um trabalho que ainda demora o seu tempo a ser efetuado. Portanto, têm de comprar os nutrientes, de resto nós estamos a ver ali vários sacos, presumo que sejam nutrientes para as plantas. Cada espécie tem um nutriente algo diferente ou, de facto, é comum a todas as espécies aqui e serve para adubar todas elas? Nós temos, aqueles sacos que estamos ali a ver são sacos de substratos, é turfa, ou seja, é também turfa que tem incorporado nutrientes no próprio saco. Por vezes algumas plantas necessitam de uma mistura, por exemplo, as areias da zona mais de patilhó, podemos ir lá buscar alguma quantidade de areia para misturar, depois 50%, 50%, porque algumas espécies necessitam desse tipo de substrato. É preciso conhecer cada espécie. É preciso conhecer e saber o que é feito exatamente, de modo a não degradar e antes fazer florescer, porque é isso que queremos, ou que esta estufa pretende. Exatamente. E dessa forma é preciso conhecer a espécie para saber que tipo de podas tem de ter, qual é o tipo de substrato, qual o timing de regas. Então há aqui também bastante conhecimento associado a toda esta exploração. Neste momento a estufa aparenta estar bastante vazia, que está, porque aguardamos a chegada agora de umas milhares de plantas para o final do ano, que vão ficar aqui a crescer para ser plantado na próxima época de plantações. Portanto, qual é essa época de plantações? Normalmente nos jardins, nos canteiros municipais, qual é essa época mais propícia a tirar daqui as plantas e a levá-las para os locais indicados? Por norma, quando falamos em época de plantações, falamos na época das chuvas, ou seja, costuma ser de novembro até fevereiro, março. Então, é o que acontece hoje, e de resto está a ouvir-se, é chover, mas a chuva não rega porque estão protegidas. Há também um sistema de rega automático, manual, aqui nestas estufas? O sistema de rega que nós temos na estufa já é um sistema automático, porque necessitamos que a estufa esteja constantemente com a umidade, então durante as 24 horas do dia a estufa vai regando, conforme nós ordenamos o aparelho a fazê-lo, para manter sempre a umidade da estufa. Vamos ver aqui estes exatamente. Não sei se é o nome... Sim, são estes aspersores que umidificam a estufa e regam aqui os nossos vasos. A estufa também tem uma parte que agora está fechada para manter a temperatura, mas também tem um sensor que, quando aquece muito a estufa, a lateral da estufa abre para fazer o arejamento e diminuir a temperatura. Pois, porque esta não é uma estufa como aquelas que vemos normalmente aí pelo país, em plástico, e que quando vem um vendaval vai à vida, se é permitida a expressão. Esta estufa é uma estufa feita para o efeito e de um material que me parece ser algo plástico. Sim, há vários tipos de plásticos para as estufas. Este plástico é um plástico bastante forte. Estamos numa zona muito ventosa, a Quinta do Marinheiro é muito ventosa, e toda a armação da estufa e o plástico foram construídas de forma a conseguirem resistir aqui às condições climatéricas do espaço. Sim. Não tem havido problema à estufa em si própria, portanto, mesmo com o vento e com a chuva, que é a característica desta zona, ou da nossa zona, a estufa tem-se mantido sem grandes problemas. Sim, a estufa já tem cerca de 10 anos e neste momento nunca houve nenhum problema de maior e ela tem-se mantido bastante bem. Por vezes há aqueles trabalhos de manutenção necessários, que temos ferros, temos a parte dos motores a trabalhar para abrir a estufa, mas de resto a manutenção tem sido algo fácil. A água para esta rega vem do subsolo, vem de do
lago aqui da quinta. Sim, nós temos aqui o lago que abastece também alguns poços da quinta e utiliza-se essa água para fazer as regas aqui dos espaços verdes da quinta do Marinheiro e das estufas também. Muito bem. Nós se calhar íamos agora ali àquele lado, porque também ali há mais plantas, no tal sítio ou tal estufa onde estava a trabalhar o Sr. João. Eu vou pedir ao João que entretanto nos acompanhe também. E vamos ver exatamente uma outra estufa. Bom, então continuamos. Estamos já numa outra estufa. Desta vez o João está num plano mais alto. O João não, desculpe, o Rafael está num plano mais alto do que eu, pela simples razão de que eu estou aqui. Eu vou-lhe chamar canteiro, não é certamente esse o nome. Esta parte aqui também recebe flores ou plantas para esta estufa. Exatamente, esta aqui é uma estufa de sombra, portanto nós nesta estufa temos plantas que se utilizam no interior dos espaços das infraestruturas municipais. Esta zona onde você está é exatamente, pode ser considerado um canteiro de colocação de vasos e temos... Eu é que não sou nenhuma flor, não é? Estou a brincar. Temos aqui esta parte que são os passadiços para as pessoas circularem e fazerem a manutenção das plantas. Esta rede verde que estamos aqui a ver é justamente para fazer sombra. Exatamente, esta rede serve para fazer sombra porque as plantas que temos cá dentro são plantas que gostam de estar mais em zonas sombrias, as plantas de interior necessitam de mais sombra. Então aqui nesta estufa crescem-se essas plantas para depois utilizarmos então nos edifícios municipais. Ali naquele cantinho estamos a ver, se o João puder dar um ângulo, estamos a ver as várias ferramentas utilizadas aqui no trabalho diário, aqui nesta estufa, tal como na outra que vimos anteriormente. Vamos até um bocadinho mais aqui ao fundo desta estufa, de costas ali para o João, depois viramos-nos na altura certa. Aqui sim já há outras espécies, é, Rafael? Sim, nós aqui temos várias plantas. Temos ali aquela zona de plantas de cor mais verde ainda, que são as costelas de Adão. Temos também aqui... Não tem da Eva. Não da Eva não, só temos costelas de Adão. Temos também este Skefleras, que é o nome que se dá, um nome um bocadinho feio, Skeflera. Skeflera. É verdade, é esta planta aqui com os tons amarelados e aqui temos aquelas plantas muito típicas de se ver no interior de casas e de edifícios que adornam os espaços e tornam-nos mais vivos, não é? Rafael, de facto é um número elevado de plantas que aqui residem, digamos. O município absorve nos seus jardins, nos seus arruamentos, onde quer que seja, absorve todo este manancial de plantas. Sim, os espaços verdes municipais absorvem toda esta quantidade de plantas e ainda mais que nós vamos começar a produzir. Um dos objetivos também que nós temos para os próximos anos é conseguir transformar alguns espaços verdes de forma a que consumam a menor quantidade de água possível. Isto é, vamos começar a propagar aqui plantas, espécies que sejam mais resistentes à seca e vamos fazer essa substituição nos espaços verdes. Portanto, a estufa vai servir também como um berçário para novas espécies que o nosso Conselho vai receber de forma a tornar os espaços verdes com o menor gasto possível de água. Quando falamos em incêndios, e o Conselho este ano também assistiu a alguns, há aqui algumas espécies que permitam a reflorestação de áreas queimadas. Era o que eu estava a falar há pouco, a outra estufa está neste momento muito vazia. Nós vamos fazer algumas sementeiras também com escolas, ou seja, o carvalho alvarinho, o medronheiro, o freixo e outras espécies que são nossas, da nossa floresta. Vamos começar a propagá-las aqui nesta estufa e também já vamos proceder aqui à aquisição de algumas dessas espécies, que são chamadas as árvores bombeiras, para ter exatamente este estoque para alguns projetos de reflorestação de áreas ardidas. Nós estamos a ouvir a chuva a cair, portanto o dia escolhido não terá sido o melhor, mas é o possível. Eu estou a ver ali uma, por exemplo, com um caule mais alto, aquela que tem várias folhas, mas um tronco, um caule maior, de que espécie se trata? Aquela espécie, se não estou em erro, é uma ficus, ou seja, é da família das figueiras e é uma espécie que hoje em dia se encontra muito à venda nos hortos, nos viveiros, que se vai às compras, não é? É uma das espécies que são muito utilizadas hoje em dia dentro das salas de casas. Os custos para fazer a manutenção de todas estas espécies que aqui estão é elevado. Já falávamos já há instantes na outra estufa no respeitante aos adubos, aos fertilizantes.
mas para além disso há a mão de obra, portanto tem custos tudo isto, não é? Sim, quem faz a manutenção e os trabalhos aqui é o nosso setor de espaços verdes e, portanto, há aqui um trabalho de recursos humanos que já são da Câmara Municipal e que temos que conseguir encaixar tudo isto nos vários trabalhos a realizar ao longo do ano. Quantas pessoas normalmente trabalham aqui ao longo do ano? 2, 3, mais? Neste momento temos apenas o Sr. João cá a trabalhar, em que esporadicamente temos aqui a intervenção da equipa de espaços verdes também a fazer os trabalhos de manutenção e de acompanhamento quando é necessário. Há picos de trabalho e esses picos de trabalho depois têm mais pessoas, mas diariamente está cá uma pessoa. Esses picos de trabalho ocorrem mais no verão ou mais no tempo molhado, no tempo das chuvas? Por exemplo, agora nesta altura de final de ano há um pico de trabalho quando é para fazer os envasamentos, ou seja, colocar as plantas em vasos e por aí fora, e depois ali por volta de junho também há um pico de trabalho que é a parte da manutenção das plantas nos vasos, ou seja, a remoção das infestantes, a limpeza da estufa e por aí fora. Sim. Oh, Rafael, para tudo isto, para desenvolver este trabalho é preciso ter algum currículo nesta matéria. Sim, é preciso, lá está, foi o que há pouco estávamos a falar, é preciso conhecer as espécies, é preciso saber a forma melhor para otimizar Algum tudo curso isto. de botânica ou não é preciso ir tão longe? Eu, por acaso, sou especialidade em botânica, o que facilita mais o trabalho, mas por norma as pessoas que tratam deste tipo de sítios têm formação na parte da agronomia, ou na parte florestal, ou na parte da biologia, e então facilita sempre a forma como podemos fazer umas manutenções de espaços e otimizar os processos para o mínimo gasto de tempo possível. Mas eu coloco a questão de outra maneira, sendo o Rafael da área da botânica, portanto está nas suas 7 quintas. Sim, isto aqui para mim é o paraíso, portanto vir até cá fazer trabalhos, acompanhar a manutenção destes locais é sempre assim um lavar de alma bastante refrescante. Muito bem, nós vamos terminar esta conversa referindo de novo que estas são as estufas que alimentam os jardins, os arruamentos e não só do Conselho de Estarreja. E agora das florestas também, vamos ter aqui esta parte. Que está aqui situado na Quinta do Marinheiro, portanto junto à Casa Museu Egas Muniz, o insigne mestre, único Prémio Nobel da Medicina em Portugal até ao momento. E, portanto, resta-me agradecer ao Rafael Marques a disponibilidade e a amabilidade com que nos recebeu e também à doutora Rosa Maria Rodrigues, com quem falámos antes mesmo desta entrevista, a amabilidade também dela. E muito obrigado e que floresçam muitas plantas para que cada vez mais o Conselho se torne lindo de ver. E mais verde também. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. E assim damos por concluída então esta conversa, sugestiva conversa, diga-se de passagem. Quem sabe se cá voltaremos então no verão, a altura em que todas estas plantas estarão certamente mais floridas. E isso será contentamento adicional, porque cores são sempre lindas. Ficamos por aqui, até uma próxima oportunidade.